Olá, professores, pedagogos, gestores e demais profissionais da educação. Sejam bem-vindos ao quarto encontro do nosso workshop Cadernos Pedagógicos, Estudos e Reflexões na Educação Infantil. No encontro de hoje, iremos falar sobre o caderno de migrantes, multiculturalismo na educação infantil, acolhimentos aos migrantes. Vivemos em uma sociedade marcada pela diversidade. Diferentes histórias, culturas, línguas, costumes e modos de viver se encontram diariamente nos espaços educativos. E é justamente nesse encontro que reside uma das maiores riquezas da educação infantil: a possibilidade de aprender com o outro, reconhecer as diferenças e construir relações pautadas no respeito, na empatia e no pertencimento. O caderno Multiculturalismo na Educação Infantil, Acolhimento aos Migrantes, nos convida a ampliar o nosso olhar sobre as múltiplas culturas que compõem a vida em comunidade e a compreender que cada criança traz consigo uma história, uma identidade e uma forma singular de estar no mundo. Mais do que reconhecer a diversidade cultural, somos chamados a criar contextos educativos que acolham, valorizem e deem visibilidade às diferentes experiências humanas. Isso significa construir ambientes onde as crianças e famílias se sintam respeitadas, representadas e pertencentes ao espaço educativo. Sendo assim, esse caderno tem como objetivo subsidiar, sustentar e qualificar as práticas pedagógicas da equipe de profissionais que atuam nas nossas turmas de educação infantil, alicerçadas no nosso currículo, o currículo da educação infantil Diálogos com a BNCC. Ao longo desse encontro, então, de hoje, refletiremos sobre conceitos importantes como cultura, multiculturalismo e multiculturalidade, compreendendo como eles aparecem no cotidiano da educação infantil e como podem orientar as práticas pedagógicas. Que esse momento seja também um convite para revisitarmos os nossos planejamentos e propostas, fortalecendo os acolhimentos e reafirmando o nosso compromisso com uma educação que reconhece a diversidade como um valor fundamental para a formação humana. E para aprofundarmos as nossas reflexões sobre o multiculturalismo, a diversidade cultural e o acolhimento às famílias migrantes na educação infantil, convidaremos para o encontro de hoje uma profissional que desenvolve um importante trabalho na promoção dos direitos humanos e da equidade em nossa rede. A Hanna Emanuele. A Hanna ela é técnica pedagógica de direitos humanos e equidade aqui na Secretaria Municipal da Educação, atuando na coordenadoria de equidade, famílias e rede de proteção na gerência de direitos humanos e equidade, contribuindo para o fortalecimento de práticas educativas comprometidas com o respeito às diferenças, a valorização da diversidade e a garantia dos direitos de todos os bebês, crianças e famílias. Com a palavra, a Hanna Emanuele Almeida. Obrigada, Renan, pela palavra. Então, eu gostaria de começar falando sobre os princípios da educação e direitos humanos, né? Então, a gente vai falar sobre cultura, multiculturalismo, interculturalidade. Esses conceitos, essas questões, elas vão perpassar a educação para os direitos humanos, né? Então, a gente tem ali na tela, como vocês podem ver, os princípios da educação e direitos humanos. Então, o primeiro princípio e que vai reger todos os outros, né, é a dignidade humana. Então, esse é um princípio universal, né, de todos e todas as pessoas. Então, a educação em direitos humanos ela vai ser estruturada a partir dessa dignidade humana, né, do respeito, de assegurar
a dignidade humana. E aí a gente tem outros princípios que vão ali permear o nosso trabalho pensando em direitos humanos. Então, a igualdade de direito, reconhecimento e valorização das diferenças, da diversidade, né, a vivência e globalidade, equidade, democracia na educação, sustentabilidade e ali interculturalidade, que é o que a gente está focando hoje, né, a partir do material que vocês têm disponível também. Quando a gente vai falar sobre as questões relacionadas a multiculturalismo e interculturalidade, a gente precisa voltar um pouquinho, né, e começar pelo conceito de cultura. Né? Então, o conceito de cultura ele é muito amplo e dependendo, né, do teórico, a gente tem determinadas variações nesse conceito. Mas pensando de forma para esse momento que a gente está aqui, a gente vai definir a cultura como os padrões compartilhados de comportamento, de crenças, de valores, rituais, tradições que as pessoas, né, grupo de pessoas vão tendo, né, vão se expressando a partir desses ritos, desses valores, inclusive expressões artísticas, questões de comportamento, de moral, de valores, e isso vai expressando essa identidade desse grupo de pessoas. A gente tem aí no mundo, né, uma variedade muito grande de culturas. Se a gente for voltar pensando aqui no Brasil, a gente tem um grande território, né, físico, digamos assim, material, e a gente tem várias culturas dentro dessa mesma cultura brasileira, né? Então, se você pegar e for prestar atenção nos valores, nos costumes, na própria linguagem, como a gente se expressa enquanto grupo de pessoas, aqui no sul do Brasil a gente vai ter uma série de tradições, de ritos que vão se diferenciar de tradições e ritos e costumes no norte, por exemplo, ou no nordeste, enfim. A gente tem aí, então, a cultura como um conceito amplo que vai trazer essas questões de comportamento, né? E é muito importante a gente pensar o conceito de cultura, porque quando a gente está falando de multiculturalismo ou de interculturalidade, né, e interculturalidade, a gente vai tratar com culturas muito diferentes. Então, padrões de comportamento que para nós, em determinado grupo de pessoas, é algo naturalizado, para outras culturas pode causar um estranhamento, né? Ou até às vezes um desafio, uma dificuldade, enfim, pensando em entendimento. E aí a gente passa, né, de fato para os conceitos ali do caderno pedagógico e do que trata essa questão que a gente está falando hoje, que é a questão do multiculturalismo. O multiculturalismo ele vai reconhecer e vai tratar que as culturas elas vão coexistir, né? Então, hoje a gente tem um mundo globalizado, a gente tem a internet que tem essa facilidade de informação e de conhecimento muito rápido, né? Enfim, a gente sabe o que está acontecendo do outro lado do mundo de uma forma muito instantânea, e a gente tem o multiculturalismo como essa questão de coexistência de culturas, né? Então, a gente tem elementos de outras culturas que vão coexistir nos mesmos lugares, né? Como eu falei, a gente tem a internet, mas a gente também tem a questão das pessoas migrantes, a gente tem a questão dessas trocas de cultura. O multiculturalismo ele vai trazer essa questão de coexistência, né? Então, pensando que a gente está inserido numa cultura que já está em intercâmbio, né? Está coexistindo com outras culturas. Como eu disse anteriormente, a gente tem aí dentro do próprio país várias culturas que vão coexistir pelos movimentos migratórios, né? Por essas questões. E a interculturalidade, ela vai ir avançar um pouquinho nesse conceito, né? Que é a questão dessa troca. Então, o multiculturalismo ele vem dizendo, né, que a gente tem essa coexistência de culturas, né, e que essa equidade, pensando que as culturas elas não estão hierarquizadas, então não existe uma cultura certa, uma errada, uma mais culta, uma menos culta, né? A gente está falando de valores, e ritos e conceitos e comportamentos dos grupos de pessoas.
E a interculturalidade ela vai dar um passinho a mais, pensar no diálogo, na interação, nessa troca equitativa entre as culturas, né? Então, buscando promover uma relação respeitosa, né? Transformar essa relação entre as culturas. Então, elas não só coexistem, como elas interagem, elas trocam, né? E é a partir da valorização dessas partes em comum e dessas diferenças entre as culturas que a interculturalidade vai trabalhar ali no sentido de que a gente vai ter essa nova dinâmica de relação social a partir dessa interação. Pensando aqui no nosso contexto, né, e pensando na questão da migração, a gente tem uma lei no Brasil, uma legislação, que é a Lei 13.455, que é de 2017, que a gente chama de Lei da Imigração, que vai trazer uma série de questões relacionadas ao direito das pessoas migrantes, né? Então, a gente tem ali uma série de princípios e diretrizes que vão estruturar a permanência, né, dessas pessoas no Brasil. E ali, em um dos incisos, ele vai dizer que as pessoas migrantes têm acesso igualitário e livre, né, a serviços e programas, benefícios sociais, e a educação entra nesse né, rol de benefícios e serviços que o governo vai assegurar, né, o direito para essas pessoas, trabalho, moradia, serviço bancário, seguridade social, assim como outros serviços, né, de saúde, enfim. Essa lei vai assegurar esses direitos para essas pessoas e, como eu disse, a educação está dentro desses serviços e a gente precisa ter uma atenção maior quando a gente vai tratar, né, com as pessoas migrantes, as crianças migrantes, as famílias migrantes que estão entrando ou que já fazem parte da nossa rede. No artigo 4, essa legislação também vai garantir a essas pessoas, né, a igualdade de condição das pessoas que são naturalizadas, né, ou que nasceram no Brasil são naturalizadas brasileiras, e também essa questão dos direitos fundamentais, que daí a gente volta um pouquinho lá na questão dos direitos humanos, né? Então, a liberdade, igualdade, segurança, propriedade e também direito à educação pública. E quando a gente fala esse direito à educação pública, daí a gente, né, tá até destacado ali no slide a questão que é vedada a discriminação em razão da nacionalidade ou da condição, né, e da condição migratória. Então, independentemente de por que essa pessoa está migrando aqui para o nosso país ou qual a sua nacionalidade, a gente precisa garantir e assegurar o direito à educação pública, né, sem nenhum percalço aí nesse processo, nessa caminhada dessas famílias e dessas crianças dentro da nossa rede municipal de educação. A gente também tem, né, no artigo 77 dessa legislação vai garantir também as diretrizes de vida digna, daí a gente volta também lá no primeiro princípio de educação em direitos humanos, que é a dignidade humana, né? Então, a facilidade pensando nos documentos obrigatórios, na prestação de serviços e também em relação às áreas de educação, saúde e trabalho. Então, a gente tem, por exemplo, uma questão forte relacionada à documentação escolar, que a gente tem uma série de processos, né, e de encaminhamentos que a gente faz enquanto rede municipal de ensino para pensar a matrícula, né, o acesso e permanência dessas crianças e famílias na rede de educação municipal. Né, por que é tão importante a gente estar falando disso nesse momento? Então, a gente tem aqui um número atualizado de junho de 2026, que traz ali no gráfico, como vocês podem verificar, são os países, né, de origem e a quantidade de crianças na nossa rede, pensando na educação infantil. E ali, né, no gráfico está separado pré-escola. Então, a gente tem mais de 600 crianças da Venezuela, logo em seguida a gente tem um grande número de crianças de Cuba e muitas outras nacionalidades ali quando vai diminuindo os números. Então, a gente tem um público muito grande na educação infantil de crianças e famílias migrantes e por isso que a gente precisa pensar nesse atendimento, nesse acesso, nessa permanência dessas pessoas e como elas vão ser acolhidas e fazer parte da nossa rede.
né? Então, a gente tem uma questão muito forte de pertencimento e identidade quando a gente fala de educação infantil, né? Então, é um momento da formação dessa identidade, né? Dessa oportunidade de acesso e repertório, né? De aumento de repertório nesse momento. Então, quando a gente consegue fazer com que essas famílias, essas crianças se sintam pertencentes a esse espaço, a gente tem uma permanência muito mais tranquila, muito mais efetiva e, de fato, uma educação infantil que seja para todos e para todas, né? Então, essa questão da percepção da imagem, da autoimagem, a gente vai criando nas nossas crianças desde a educação infantil, né? Então, quando as nossas crianças migrantes e também as nossas crianças brasileiras, as nossas crianças que a gente tem que pensar no país, né, no nosso país, Brasil, como um país que é formado por diversas matrizes culturais diferentes, que na sua interação e na sua formação histórica trazem várias questões, como as questões indígenas, as questões da população negra, né, as questões dos imigrantes depois, pensando na primeira onda de imigração do Brasil e agora essas questões que a gente tem mais contemporâneas. Então, esse reconhecimento, essa valorização dessas culturas dentro do trabalho pedagógico que a gente faz é de fato muito importante para que essas crianças construam essa identidade, valorizando as diferenças culturais e trazendo isso como um ponto positivo, naturalizando as diferenças ao invés de hierarquizar. Então, quando a gente traz essa interação entre as culturas, a gente está promovendo um diálogo e trazendo essa oportunidade de aumento de repertório para as nossas crianças, né? Então, e também a gente acaba, quando a gente abre essa oportunidade de diálogo e interação, fazendo com que as crianças naturalizem a diferença e, consequentemente, a gente tem aí um enfrentamento, né, um combate às violências, às discriminações, ao preconceito, aqueles estereótipos que muitas vezes já estão construídos no imaginário social, a gente acaba conseguindo fazer com que as crianças desconstruam determinados estereótipos, né, e construam uma questão mais positiva, né, mais valorativa dessas diferenças culturais. Então, quando a gente valoriza os costumes, as tradições, né, a língua, né, quando a gente consegue fazer com que essas crianças sejam de fato pertencentes a esse espaço, a gente consegue fazer com que elas se desenvolvam melhor, estejam mais ativas dentro da unidade, que as famílias participem mais. E essa identidade seja construída de uma forma mais valorizada. Além disso, né, pensando nas crianças migrantes, a gente tem uma grande possibilidade de criar um vínculo de pertencimento, um vínculo afetivo mesmo, pensando na adaptação dessa criança, né, dessas famílias de modo geral. Porque a gente está pensando aí que a gente tem vários motivos de migração diferentes, né? Várias famílias diferentes que vêm por determinados motivos diferentes para o nosso país e essas crianças acabam nas nossas unidades, né? Então, esse vínculo para a adaptação é muito importante, né? Então, quando essas crianças se reconhecem nas práticas, né, se sentem acolhidas, isso é bem importante para a adaptação, né? É também muito importante para essa adaptação as questões linguísticas, então essa adaptação dessas especificidades, né? Esse esforço para que a gente consiga fazer esse diálogo, essa interação, mesmo com essa barreira da língua, que a gente sabe que é uma questão bem importante, né? A questão de acolher e inserir essas famílias migrantes nas atividades das unidades, nas decisões, né? Fazer esse esforço para que elas compreendam os processos, a rotina, os tempos, né, o funcionamento de forma geral das unidades, né, toda essa questão da adaptação da identidade também ajuda nesse fortalecimento da cidadania, né? Inclusive nesses caminhos que essas famílias possuem para ter esses direitos, não só da educação, mas outros,
assegurados, né, pensando sempre no direito das crianças, né, nessa proteção das crianças em primeiro lugar. A gente também consegue fazer isso quando a gente amplia essa questão do acolhimento, da formação da identidade, valorizar, como eu falei anteriormente, as contribuições das outras culturas para essa nossa cultura brasileira, né? Então, os povos africanos, os povos indígenas, latino-americanos, como eu falei, né, das questões de imigração. Então, a gente consegue fazer com que a comunidade escolar, né, as crianças, as famílias, compreendam que a nossa cultura brasileira é composta por diversas matrizes, então a gente tem um diálogo, uma interação muito forte entre as culturas que vai construir, né, vai constituir a nossa cultura brasileira, e que essa questão das migrações, dessas pessoas que estão dessas crianças, famílias que estão nas nossas unidades, né, muito da cultura que elas apresentam para nós, que elas trazem junto com elas, vai se parecer com as culturas, né, com as nossas culturas brasileiras, pensando nessa troca mesmo, né, nessa formação cultural brasileira. E também a gente consegue fazer e fortalecer, pensando na adaptação, no acolhimento, a identidade individual. A gente tem uma questão muito forte de pertencimento, né, enquanto pessoas, de modo geral. Quando a gente se sente pertencente, a gente fica mais seguro para falar, a gente fica mais seguro para interagir com as outras pessoas, né, até para sinalizar quando algo não está bem, quando algo não está acontecendo como deveria, né? Então, quando a gente fortalece as nossas crianças migrantes e também as nossas crianças brasileiras, de modo geral, a gente está fortalecendo essa identidade individual delas e, de modo em consequência, a gente fortalece as identidades coletivas, né? Então, a gente fortalece as identidades pensando, né, no Brasil, pensando na unidade, pensando em Curitiba, e a gente vai interagindo e contribuindo para que essas identidades vão se consolidando de forma positiva, de forma valorativa, pensando que essa trajetória dessas crianças dentro das nossas unidades é algo muito importante para a formação da identidade delas. Então, para que elas se sintam seguras para falar, que elas saibam dos seus direitos, né? Quando os seus direitos estão sendo violados, isso é muito importante, né? Então, a gente trabalhar a educação em direitos humanos permeando todas as nossas práticas é muito importante para a gente pensar tanto as diferenças quanto os pontos em comum que a gente tem pensando em cultura, para que a gente consiga garantir e assegurar esses direitos o máximo que a gente conseguir. A gente precisa tomar alguns cuidados quando a gente vai fazer essa tratativa, né? Pensando nas famílias migrantes, nas crianças migrantes e também pensando as nossas diferenças culturais como pessoas brasileiras também, né? Então, a gente evita, né, ou a gente não faz perguntas invasivas sobre a trajetória migrante dessas pessoas, né? Então, muitas vezes essas pessoas não estão preparadas para falar sobre essa questão, né? São questões sensíveis, pensando em pertencimento, em trajetória de vida, né? Então, às vezes essa pessoa não quer contar porque ela teve que migrar. Muitas das vezes esses motivos não são motivos felizes, né? Não são motivos que são motivos que mexem com essas pessoas, então a gente evita fazer perguntas invasivas. A gente não corrige o sotaque, né? Pensando nas variações linguísticas, pensando nas questões de língua mesmo. Então a gente precisa, nessa barreira da língua, como eu disse anteriormente, é algo importante. A gente precisa ter bastante cuidado como a gente trata isso, né? Como a gente vai lidar com essa diferença cultural muito forte, que é a questão da língua, né? Mas a gente não corrige o sotaque dessas crianças, dessas famílias, né? A gente precisa respeitar esse processo de aprendizado, dessa interação, né? Então a gente precisa tomar bastante cuidado com essa questão da linguagem, né? A gente não naturaliza apelidos ou brincadeiras, né, que vão tratar sobre
da onde essa pessoa vem, né, que pode configurar xenofobia ou discriminação. Então a gente não faz essa naturalização, e a gente precisa orientar também as nossas crianças com esse cuidado, pensando que essas brincadeiras, elas não são brincadeiras, né? Então a gente precisa dar nome às coisas, mesmo tratando com crianças muito pequenas, pensando que as nossas crianças, elas são sujeitos de direito, elas são protagonistas, né? E elas são produtoras e reprodutoras de cultura, né? Então a gente orienta as crianças a não fazer esse tipo de brincadeira ou esse tipo de menção relacionado às crianças migrantes, né? A gente também evita, né, ou a gente se esforça para não ter esse multiculturalismo superficial. Então, eu vou trazer a comida típica desse país, por exemplo, porque eu tenho lá crianças da Venezuela, sem fazer ali um aprofundamento, né? Então, a gente precisa fazer óbvio, dentro das nossas possibilidades, né, uma questão de planejamento pedagógico, de ação pedagógica que tenha intencionalidade, né, que tenha bases conceituais, teóricas, e também que seja possível da gente fazer, né? Então, uma grande opção é trazer essas famílias, essas crianças, né, para perto, para que elas possam falar dessa cultura, para que a gente também não fale sobre algo talvez que a gente não tenha ali um domínio muito grande. Então, a gente cuidar com essas atividades prontas, né? Então, a gente sempre fazer uma curadoria ali das nossas fontes, enfim, coisas que a gente já está acostumado enquanto profissionais da educação a fazer, né, o tempo todo. A gente não faz generalizações, estereótipos, então nenhum grupo cultural é homogêneo, né? Mais uma vez eu falo, dentro do Brasil a gente tem diversas culturas, dentro do nosso estado a gente tem diversas tradições diferentes, diversos ritos diferentes, e a gente está num espaço pequeno, né, de território. Imagine se a gente for pensar em países diferentes, né? Então a gente não generaliza, a gente não reforça estereótipo, não cria estereótipo, né? Então a gente vai, como eu falei, acolher essas famílias, essas crianças, né? Perguntar para elas sobre a cultura, deixar que elas falem sobre a cultura delas. Claro que a gente vai trazer ações pedagógicas, propostas, a gente vai pesquisar, mas a gente sempre vai pensar nessa curadoria para a gente não reforçar determinados estereótipos, tanto que a gente possui, né, de forma geral. A gente não utiliza o termo estrangeiro, essa é uma questão da atualização da lei da imigração e também no avanço das discussões sobre imigração, né? Então a gente não usa estrangeiro porque a gente tem um histórico de uma conotação, né, de não pertencente, de algo que está fora, né? Que é estranho a esse lugar. Então a gente não usa esse termo, a gente usa migrantes, né, quando a gente for precisar falar sobre essa condição. A gente também não fala ilegal, né? Não existem pessoas ilegais, né? Existem pessoas que estão migrando, e aí, dependendo de cada país, vai ter processos de imigração, vai ter processos de documentação, mas as pessoas, elas não são ilegais, né? Então, a gente não usa esses termos para não destacar essas condições, para não construir ou reproduzir esses processos de exclusão, né? Então, se a gente precisar falar, a gente vai falar migrante, né? Que é um termo utilizado na própria lei de migração e nas discussões contemporâneas que a gente faz sobre migração, sobre educação em direitos humanos. E para fechar aqui a minha fala, a gente tem uma série de possibilidades e caminhos para pensar práticas pedagógicas que vão não só acolher, mas ampliar o repertório de todas as nossas crianças, né? Eu acho que isso tem que ficar muito nítido, que esse trabalho com a valorização das diferentes culturas, né, das diferenças e dos pontos em comum, pensando nas questões culturais, é um trabalho que amplia o repertório de todas as nossas crianças. E ampliar esse repertório, esse caminho, essa oportunidade de conhecer outras culturas
é de fato benéfico para todos, né? As crianças migrantes pensando nessa questão da adaptação, do acolhimento, né? Da sensação de pertencimento, e as nossas crianças brasileiras pensando, né? Na possibilidade de conhecer outras culturas, de ver o que é diferente, de não hierarquizar, né? Quem pensa diferente, quem come diferente, quem fala diferente, né? Que a ideia é que a gente construa um ambiente positivo, de valorização e reconhecimento dessas diferenças como algo natural, né? Então ali no slide a gente tem as literaturas, as brincadeiras e os brinquedos, os espaços e contextos, né? Que na educação infantil isso é muito forte, né? A questão do espaço como esse agente educador, né? Então esse contexto, né? As músicas, as próprias questões relacionadas à autoria, né? Então os artistas, os intelectuais, né? Quem eu estou trazendo para as crianças conhecerem, as obras de artes, o que eu coloco, né? O que eu apresento para essas crianças relacionadas às diferentes culturas que podem ajudar nessa ampliação de repertório, né? E a linguagem, como eu já tinha falado agora recentemente, né, que é algo muito importante e que é um caminho muito precioso para a gente fazer esse acolhimento e construir essa sensação de pertencimento. Né, ali no slide a gente tem duas fotos aqui da rede, né, do CEMEI Vila Leão, né, que são as crianças trabalhando ali questões de brincadeiras, né, e de culturas diferentes. Então a gente tem grandes possibilidades de propostas e práticas pedagógicas que vão ter esse acolhimento, né, vão construir esse acolhimento e essa sensação de pertencimento. Acredito que seja muito importante a gente ter essa discussão sobre essas questões, e a rede também tem, além desse material da educação infantil que a gente está tratando hoje, a gente tem materiais da própria Cefar, né, que é o caderno de imigrantes, que tem, né, o protocolo de acolhimento e atendimento às crianças e estudantes migrantes. Então, também é um material muito interessante de ser consultado, né, pensando em como a gente vai fazer esse acolhimento, como a gente vai tratar essas questões. E a gente tem um caderno também do Departamento de Educação de Ensino Fundamental, que é o Saberes Sem Fronteiras, Integração e Acolhimento dos Migrantes e Refugiados, que também é um material muito interessante, que a gente pode sim, apesar de ser ensino fundamental, a gente trazer questões conceituais e também adaptar práticas pedagógicas para a questão da educação infantil. Então, fico muito feliz que a gente esteja tendo essa discussão, né? Coloco a Cefar, né, a Coordenadoria de Equidade, Famílias e Rede de Proteção, à disposição, né, dos profissionais e das profissionais para que entrem em contato conosco se tiverem alguma dúvida, né, ou solicitar algum material que a gente possa ter aqui na secretaria, ou um encaminhamento mais detalhado, pensando a particularidade das unidades. Então a gente, né, se coloca à disposição, né, a nossa equipe, então nos procurem caso seja necessário. Também, se vocês constroem práticas pedagógicas, fazem algo muito legal na unidade de vocês, também contem para nós, para que a gente possa replicar essas ações em outras unidades, né? Que a gente possa compartilhar essas boas práticas, para que as nossas crianças migrantes sejam, né, sempre bem recebidas, acolhidas, que esse senso de pertencimento a gente possa construir juntas e juntos, né? Então, mais uma vez agradeço o convite e fico à disposição. Após as importantes reflexões trazidas por Hannah sobre cultura, multiculturalismo e interculturalidade, seguimos o nosso percurso formativo, voltando o olhar para um aspecto fundamental do trabalho realizado nas unidades educacionais: a chegada das famílias migrantes à instituição. Quando uma família chega a um novo país, uma nova cidade ou uma nova comunidade, ela traz consigo histórias, memórias, costumes, expectativas e muitas vezes desafios relacionados à adaptação e ao sentimento de pertencimento. Por isso,
O primeiro contato com a unidade educacional torna-se um momento extremamente significativo. Mais do que realizar uma matrícula ou apresentar normas e rotinas, acolher uma família significa construir pontes de diálogo, estabelecer relações de confiança e demonstrar, por meio de nossas ações, que aquele espaço também lhe pertence. O caderno nos convida a refletir sobre a importância de um acolhimento sensível, pautado na escuta, no respeito às diferenças culturais e a valorização das histórias de vida de cada família. Pequenos gestos como disponibilizar informações de forma acessível, buscar estratégias para superar barreiras linguísticas e demonstrar interesse genuíno pela cultura e pelos costumes das famílias fazem toda a diferença na construção de vínculos. Ao abordarmos esse trecho do material, vamos refletir sobre como nossas unidades podem se constituir como espaços de acolhimento, pertencimento e diálogo intercultural, fortalecendo a parceria entre famílias e profissionais e garantindo que cada bebê e cada criança encontre desde sua chegada um espaço seguro, respeitoso e acolhedor para aprender, brincar e se desenvolver. Convidamos vocês a acompanhar essa reflexão a partir da página 37 do caderno, que trata da chegada das famílias na unidade e dos caminhos possíveis para construirmos uma educação verdadeiramente acolhedora e comprometida com a equidade. O quanto é importante ser bem acolhido quando chegamos em um novo lugar, não é mesmo? Quando recebemos famílias migrantes, muitas vezes a dificuldade de comunicação pode ser um empecilho, por não termos o conhecimento do idioma de origem dessa família. Para que a comunicação possa ocorrer da melhor forma possível, primeiramente podemos perguntar à equipe da unidade se alguém possui conhecimento do idioma em questão. Devemos valorizar os nossos profissionais da unidade, dando a oportunidade de utilizar seus conhecimentos no auxílio da comunicação com essas famílias. Se ninguém da minha unidade tem o conhecimento de outro idioma, existem outras formas de conseguir uma comunicação assertiva com as famílias, que são aplicativos de tradução. Escolhemos o idioma, então, escrevemos ou falamos aquilo que precisamos comunicar à família, e o aplicativo faz a tradução, que pode ser apresentada por escrito ou ainda através de áudio. São eles: com a ferramenta de tradução da Microsoft, é possível traduzir para outro idioma a partir de texto, áudio, foto ou de forma simultânea para conversas e apresentações, e ele disponibiliza ainda mais de 70 idiomas para uso online e offline. É um aplicativo gratuito para celular, iPhone, Android e tablet. O aplicativo Traduzir é instalado de forma nativa em iPhones e ele reúne as principais funções para a tradução a partir de textos ou voz. Ele faz a tradução instantânea de textos, possui detecção automática de idiomas e disponibiliza uma aba de dicionário para conferir termos. Ao posicionar o seu aparelho na horizontal, é possível acessar o modo conversa, que exibe e traduz as falas de duas pessoas simultaneamente. Porém, só possui 11 idiomas disponíveis. É um aplicativo apenas para iPhone. O Google Tradutor, como o próprio nome sugere, ele traduz textos completos, não apenas do inglês para o português, mas para dezenas de idiomas. Ele também tem um sistema inteligente capaz de fazer determinadas adaptações linguísticas para traduzir frases específicas, além da opção de ouvir as pronúncias corretas de cada palavra em qualquer linguagem. Ele pode ser usado ali no celular, no seu iPhone, Android, iPad, tablet e também no computador. O Microsoft Translator é uma alternativa também para quem necessita de tradução de inglês para o português das mais variadas formas.
além de fazer da maneira tradicional com os textos copiados e colados ou digitados diretamente no aplicativo, ele traduz palavras de fotos e imagens enviadas para o celular. Para completar, ele também tem um sistema de chat por voz que é possível conversar com uma pessoa que faz outro idioma por meio do aplicativo, o qual faz a conversão em tempo real de 38 idiomas, usados ali no iPhone, no iPad, Android e também no computador. São alguns, então, aplicativos que podem ajudar no diálogo com as famílias. Eu quero apresentar aqui para vocês agora esse breve diálogo apresentado ali no caderno que nos ajuda a compreender de forma muito concreta o significado do acolhimento na educação infantil, quando a diretora pergunta à família: "Poderia me dizer o quão bem-vindo você se sentiu aqui no CEMEI?" Quando ela faz essa pergunta, ela demonstra interesse genuíno em ouvir quem está chegando. É uma atitude que revela abertura para o diálogo, uma escuta sensível e preocupação com os sentimentos daquela família. E aí a família responde, né? Nós temos ali a resposta da família. "Estou muito feliz, você é muito bom e adoro como vocês tratam as crianças." Isso mostra então que o acolhimento vai muito além das informações repassadas no momento da matrícula. O que marcou essa família foi a forma como ela foi recebida, respeitada e incluída naquele espaço. Percebemos que o sentimento de pertencimento, ele nasce quando as famílias encontram profissionais que as escutam, valorizam suas histórias e demonstram cuidado com aquilo que lhes é mais importante e precioso, os seus filhos. Para as famílias migrantes, que muitas vezes enfrentam desafios relacionados à língua, à cultura e à adaptação a uma nova realidade, sentir-se bem-vinda é fundamental. E esse sentimento gera confiança, fortalece os vínculos entre família e instituição e contribui para que bebês e crianças também se sintam seguros para viver novas experiências. Esse diálogo nos convida a refletir sobre uma pergunta importante. Quando as famílias deixam nossas unidades após o primeiro contato, que sentimento elas levam consigo? Sentem-se apenas atendidas ou verdadeiramente acolhidas? A resposta a essa pergunta pode revelar muito sobre a qualidade das relações que estamos construindo em nossos espaços educativos. Outro ponto importante é compreender como os espaços das unidades estão organizados, como acontecem as relações entre as crianças, quem são os profissionais responsáveis pelo atendimento e quais são os ambientes destinados ao descanso, à higiene e à alimentação. O caderno sugere então que seja realizado um momento de visita à unidade, permitindo que as famílias conheçam os diferentes espaços que farão parte do cotidiano de seus filhos, como as salas de referência, o refeitório, os banheiros, os parques e demais dependências da instituição. Essa aproximação contribui para que compreendam melhor a rotina que será vivenciada pelos bebês e pelas crianças. Nesse slide, destacamos alguns aspectos que, segundo o caderno, devem ser apresentados já no momento da matrícula. São informações essenciais para que as famílias se sintam acolhidas, seguras e confiantes em relação ao atendimento oferecido pela unidade educativa. Então, o primeiro dele ali é o horário de funcionamento da unidade. É importante explicar para a família a importância do respeito aos tempos da criança e que, para uma boa convivência entre todas elas, pensando na segurança, faz-se necessário estabelecer uma rotina de horários que deve ser respeitada por todos, como o horário do início e término do atendimento, o horário do servimento das refeições, horários diferenciados entre os servidores da unidade, horário do descanso das crianças, entre outros. Apresentar para as famílias o calendário da unidade, fazendo com que elas compreendam
que existem regras que pertencem a toda a rede municipal de ensino de Curitiba. Outro aspecto que nós trazemos no slide também são os momentos de descanso. Para que a família se sinta acolhida de fato, é importante comunicar sobre os momentos de descanso que ocorrem ali após o almoço. Informar que existe esse momento, porém sem a obrigatoriedade de que todas as crianças durmam. É um convite ao descanso do corpo e da mente para retomar a rotina à tarde, visto que bebês e crianças necessitam de momentos de descanso durante o dia para auxiliar no seu desenvolvimento. Outro aspecto que nós trazemos nesse slide são os momentos de alimentação. O alimento é um elemento cultural muito importante que deverá ser considerado para garantir uma boa adaptação tanto da família quanto da criança ao novo ambiente. No entanto, as famílias precisam compreender que em um espaço coletivo, o servimento dos alimentos segue regras que muitas vezes destoam dos hábitos culturais da família. Orientamos então que o cardápio seja apresentado para a família e que ela entenda os horários de servimento e o valor nutricional que se garante independentemente dos ingredientes usados. É importante explicar como cada uma das refeições acontece, como os bebês e crianças são servidos, quais os tipos de alimentos e quais os horários as refeições são servidas. E a partir dessa informação, perguntar à família como que é a alimentação lá na sua cultura. O que os bebês e as crianças estão habituados a se alimentar. Para amenizar então essa transição alimentar de uma cultura para outra, a mãe ou outra pessoa da família que tenha vínculos com o bebê ou com a criança poderá estar presente na unidade, acompanhando os momentos de refeição, desde que atenda à organização da unidade, considerando os horários e a segurança dos bebês e crianças. Outro elemento que nós trazemos também aqui no slide é a saúde da criança e a rede de apoio. Considerando os aspectos indissociáveis do cuidar e educar na educação infantil, as famílias devem compreender que muitas vezes as ações de cuidado possuem uma dependência direta com assuntos que são tratados em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde e devem ter conhecimento da instrução normativa que instrui procedimentos para a administração de medicamentos para bebês e crianças, assim como serem informadas da possibilidade de encaminhamentos médicos quando houver a necessidade e da liberação do mesmo para retorno da criança na unidade. Explicar para as famílias que a unidade tem suas responsabilidades para promover a saúde das crianças, como realizar a higienização das crianças no que diz respeito à troca de fraldas, banho se necessário, cuidados relacionados ao seu bem-estar, mas que precisa da ajuda dos responsáveis no envio de itens individuais. As famílias precisam entender que uma rede de apoio é muito importante. Logo, elas podem autorizar outras pessoas para deixarem e buscarem as crianças na unidade, desde que atendam às normativas legais evidenciadas no regimento interno do CEMEI ou da escola, assim como as emitidas por outros órgãos relacionados, como, por exemplo, o Conselho Tutelar. Conversar com as famílias sobre a importância de manter meios de contatos eficazes, se for necessário, o acionamento dos mesmos, para o pronto atendimento da criança. Toda essa conversa, além de ser um ato de acolhimento e respeito à família, torna-se também um ato de respeito aos profissionais que estarão diretamente com os bebês e crianças, uma vez que, ao conhecer seus hábitos e rotinas, saberão como mediar os momentos de convivência na unidade educativa. Precisamos sempre lembrar que o novo muitas vezes pode causar desconforto. É uma nova realidade, difícil para aqueles que migram. E toda atenção, paciência e acolhimento são necessárias nesse momento inicial, tanto para as famílias
quanto para os bebês e crianças. É o primeiro contato da família com a unidade educativa que influenciará todo o processo educacional. Após então acolher as famílias, agora vamos pensar na chegada dos bebês e das crianças na unidade. Passado então o momento inicial da matrícula, inicia-se o processo de pertença ao espaço educativo. Toda a equipe de profissionais deverá planejar como acontecerá o acolhimento inicial da criança e do bebê. Esse planejamento deverá considerar as necessidades do bebê e da criança e a organização prevista no currículo da educação infantil. Sabemos que quanto menos idade a criança tem, mais fácil será a sua adaptação, pois as crianças vivem processos inaugurais nas relações com o meio e com as pessoas. Logo, perceber um bebê na turma de berçário 1 é bem diferente do que receber uma criança de uma turma de pré-escola, por exemplo. Crianças maiores, com a oralidade mais desenvolvida, provavelmente também irão encontrar na comunicação com os professores e outras crianças um desafio a ser superado. A brincadeira e as interações são eixos estruturantes do trabalho na educação infantil. E isso independe da nacionalidade do bebê e da criança. Considerar esses dois aspectos dará ao professor condição de planejar propostas significativas para os bebês e as crianças, considerando toda a multiculturalidade envolvida. Mas como tornar os eixos estruturantes ações concretas no cotidiano da nossa unidade? É nesse momento, então, que entram as propostas recorrentes. Elas tornam-se importantes aliadas na valorização da multiculturalidade, pois permitem que diferentes culturas estejam presentes nas músicas, nas danças, nas histórias, nos desenhos, nos jogos, nas brincadeiras e nas múltiplas linguagens vivenciadas pelos bebês e crianças. Dessa forma, a brincadeira e as interações deixam de ser apenas conceitos orientadores e passam a ganhar vida nas práticas cotidianas, criando oportunidades para que bebês e crianças conheçam outras culturas, compartilhem suas próprias experiências e construam relações pautadas no respeito, na curiosidade e na valorização da diversidade. As propostas recorrentes são uma possibilidade para a constância e a continuidade. Referem-se às práticas socioculturais que são construídas a partir das interações e relações que se estabelecem na vida cotidiana, por meio das quais oportunizamos aos bebês e às crianças aprendizagens que potencializam o seu desenvolvimento. Nesse sentido, referem-se a um espaço e tempo que são fundamentais para o desenvolvimento infantil e estão ligadas à possibilidade de acessar novamente algo vivido e ou encontrar o inesperado, prevendo formas de garantir a continuidade nos processos de aprendizagem e desenvolvimento. A linguagem da música e seus elementos constituintes alargam o universo sonoro no cotidiano de bebês e crianças, favorecendo as brincadeiras, a percepção e a exploração de diferentes sonoridades. Em se tratando do multiculturalismo, a apresentação de culturas musicais diversas e plurais, eles ampliam o repertório musical dos bebês e crianças, possibilitando a criação de novas sonoridades, novas formas de fazer e perceber a música a partir das canções de ninar, das brincadeiras cantadas, rimas e parlendas. Assim, uma investigação e pesquisa sobre a diversidade musical do grupo de crianças poderá gerar, além da contemplação e a escuta ativa, a contextualização, o sentido e significado cultural para compor a própria construção nessa cultura de pares.
A partir dessa pesquisa, trazer as músicas e vídeos para as crianças conhecerem, pedir então ali aos familiares dos bebês e crianças que, se possível, venham até a unidade para apresentar a música à turma. E caso isso não seja possível, ver a possibilidade de gravar um vídeo ou áudio com a música e enviar à turma. Pesquisar os sons corporais e também os instrumentos típicos de cada cultura e, se possível, trazer o instrumento para que os bebês e as crianças conheçam o instrumento e os sons produzidos por ele. Já na linguagem da dança, ela estabelece uma relação de consciência corporal, bem como os territórios habitados pelo corpo. Em cada cultura, o corpo comunica e expressa singularidades, formas de ser, agir e pensar e de se movimentar, de acordo com a sua história, e a relação com o espaço no cotidiano. Com a proposta recorrente da dança, podemos pesquisar os movimentos corporais e suas diferenças de atuação em cada cultura. Durante a pesquisa e investigação, pode-se trazer vídeos das danças e convidar as crianças para brincar com os movimentos descobertos, relacionando-os aos que eles já conhecem, e assim criar novas danças. Temos agora aqui a ação dramática. A ação dramática ela potencializa pelas brincadeiras e jogos simbólicos presentes nas ações do cotidiano a expressão e a corporeidade de bebês e crianças em experiências sensoriais, onde eles interpretam, fantasiam e se comunicam desejos. Com a proposta recorrente de ação dramática, pode-se sugerir que as crianças expressem a partir dos jogos simbólicos cenas do cotidiano, próprias de cada cultura. Há também a possibilidade de trazer para a ação dramática pequenos trechos ou cenas de histórias de outras culturas, como forma de ampliação do repertório expressivo e cultural de bebês e crianças. As linguagens oral e escrita também se manifestam na expressão de sentidos, nos sentimentos, nas ideias e imaginação. Por isso, a importância de envolver bebês e crianças em um cotidiano repleto de situações comunicativas, respeitando os interesses e as curiosidades das crianças. Pode-se fazer uma pesquisa das expressões de palavras, entonações, os sentidos e significados presentes no cotidiano de cada cultura. Temos então agora aqui a leitura e contação de histórias. Com a proposta recorrente de leitura e contação de histórias, podemos trazer autores das mais variadas culturas. Podemos oportunizar livros em outras línguas, como o espanhol, por exemplo. A linguagem do desenho como extensão e expressão do gesto. Ela oportuniza a cada cultura formas de representação a partir de suas lendas e de símbolos que influenciam os temas dos seus desenhos. A construção do olhar a partir dos desenhos em diferentes culturas amplia o repertório e atribui sentido e significado aos elementos culturais, transcendendo fronteiras, se tornando expressões de experiências universais. Com a proposta recorrente de desenho, podemos trazer para as crianças a experimentação de diversos riscantes, suportes e espaços para a criação de suas marcas gráficas, como tintas, argila e materiais de diferentes texturas, onde os bebês farão a exploração e as crianças farão suas criações, podendo realizar desenhos e pinturas de observação, de interferência e desenhos de memória, onde as crianças tornam visível o que está no plano das ideias. Com a proposta recorrente das criações tridimensionais, é possível repertoriar as crianças quanto às construções típicas de cada cultura, como as casas, templos, pontes
e as mais variadas estruturas arquitetônicas existentes no mundo. Pode-se disponibilizar materiais de largo alcance, não estruturados, elementos naturais, blocos de montar, blocos de madeira, entre outros possíveis, para repertoriar as crianças. Pode-se trazer imagens dessas construções, tanto em dispositivos tecnológicos quanto impressos em papel. E é a partir da proposta recorrente de jogos que podemos observar os diferentes modos de agir de bebês e crianças. Ao brincar com diferentes jogos, podemos pesquisar com as crianças as brincadeiras típicas de outras culturas, presentes ali na unidade educativa. Outras brincadeiras que passam de geração em geração, jogos de mão, de roda, entre outros. É possível solicitar às famílias relatos dos jogos e até o envio de algum jogo que possuem em casa, da sua tradição familiar, podendo ainda haver o convite para que um familiar venha até a unidade ensinar as crianças a jogar. Ao realizar a proposta recorrente de integração entre turmas, proporcionamos encontros que transpassam as portas das salas de referência e a divisão de faixas etárias. São bebês e crianças interagindo de forma a promover desafios, brincadeiras e conquistas, valorizando os encontros, as trocas e desejos infantis. É um momento propício para compartilhar com as demais turmas os conhecimentos culturais adquiridos pelos bebês e crianças através das pesquisas e explorações realizadas em torno da cultura de cada povo. Na proposta recorrente dos cantos de atividades diversificadas, os famosos CADs, crianças e professores planejam e organizam espaços que contribuem para o imaginar, criar e pesquisar nas escolhas das crianças, a construção da autonomia e a interação, potencializando ali então esse universo infantil. É necessária a escuta sensível para criar espaços que considerem os interesses das crianças e tragam artefatos culturais e sociais que contemplem a diversidade de cada material, sendo eles estruturados ou não estruturados, assim como os jogos, criações, descobertas, pesquisas, acolhendo as manifestações infantis e garantindo a continuidade, a significatividade e a ludicidade. Uma possibilidade é das turmas criarem espaços para brincar com os jogos descobertos durante as pesquisas das diferentes culturas, assim como outros cantos que elas considerem importantes de se organizar a partir de todas as pesquisas realizadas a partir das culturas familiares. Ao final do caderno, temos alguns relatos de práticas inspiradoras desenvolvidas em CMEs e escolas da nossa rede. São experiências vividas por profissionais que compartilharam os desafios, as descobertas e as aprendizagens construídas nos processos de acolhimento de bebês, crianças e famílias migrantes. Que esses relatos possam inspirá-los a continuar construindo espaços educativos onde cada bebê e criança sejam reconhecidos em suas singularidades e onde a diversidade seja compreendida como uma riqueza que nos aproxima, nos ensina e nos transforma. Chegamos ao final desta formação, mas certamente não ao final das reflexões que ela nos provoca. Ao longo desse percurso, fomos convidados a olhar para a multiculturalidade, não apenas como uma característica da sociedade contemporânea, mas como uma realidade presente em nossas unidades educacionais, expressa nas histórias, nas culturas, nas línguas, nos modos de viver e nas experiências trazidas por cada bebê e criança e sua família, o qual acolhemos. O caderno nos mostrou
que acolher famílias migrantes vai muito além de garantir uma vaga ou apresentar a rotina da unidade. Acolher é reconhecer trajetórias, respeitar identidades, construir vínculos de confiança e criar condições para que todos se sintam pertencentes ao espaço educativo. Também refletimos sobre a importância da brincadeira e das interações como eixos estruturantes da educação infantil, capazes de aproximar culturas, promover encontros e fortalecer aprendizagens significativas. Vimos que as propostas recorrentes constituem importantes caminhos para valorizar a diversidade cultural, ampliando os repertórios dos bebês e das crianças e favorecendo experiência de convivência pautadas no respeito, na curiosidade e na cooperação. Encerramos o encontro de hoje com uma citação do livro Pedagogia das Miudezas, Saberes Necessários a uma Pedagogia que Escuta, da autora Bruna Ribeiro. A citação que diz o seguinte: uma escuta que vai além de nosso sentido auditivo, para estar relacionada a uma disponibilidade permanente em relação à fala do outro, às ações, gestos e diferenças do outro. Escuta com sinônimo de disponibilidade, acolhimento e posicionamento. Essa citação dialoga com tudo que vimos e ouvimos no encontro de hoje. O quanto a escuta se faz necessária para acolhermos os bebês, crianças e famílias migrantes em nossas unidades. Eu quero também agradecer a Hannah pela sua participação, ampliando os nossos conhecimentos e reflexões sobre esse tema tão relevante para a educação infantil. Que possamos seguir fortalecendo práticas que promovam a equidade, os direitos humanos e a construção de ambientes cada vez mais inclusivos. Que cada chegada seja marcada pelo acolhimento, cada encontro pela escuta e cada experiência pela valorização da diversidade humana. Afinal, educar em uma perspectiva multicultural é reconhecer que as diferenças não nos afastam. Pelo contrário, elas ampliam nossas possibilidades de aprender, conviver e construir juntos uma educação mais humana, democrática e comprometida com o direito de todos os bebês e crianças de serem quem são. Agradecemos a participação e desejamos que as reflexões desta formação inspirem novas ações, novos olhares e novas possibilidades de acolher, ensinar e aprender com a riqueza das múltiplas culturas presentes em nossas unidades educacionais. Não esqueçam de preencher o formulário de presença e participação disponível no link desse vídeo. Um abraço e até o próximo encontro.